Este é o segundo vídeo de uma série sobre a recepção brasileira da obra de Cioran desde a década de 1950, a partir das menções feitas a ele e a sua obra, a começar pelo premiado Récit de Décomposition, nos jornais e revistas brasileiros. Se você é leitor ou leitora de Cioran, ou se interessa e quer aprender mais sobre este filósofo romeno que se tornou conhecido escrevendo em francês, inscreva-se no canal e ative o sininho para saber em primeira mão sempre que publicarmos novos conteúdos. No vídeo anterior, analisamos a primeira de todas as menções a Cioran na imprensa brasileira, anterior ao Prêmio Rivarol e à publicação do breviário pela Gallimard, no texto de Daniel Hobbes. Analisamos também a série de 3 textos de Augusto Frederico Schmidt, poeta brasileiro que pode ser considerado justamente o primeiro comentador e crítico de Cioran no Brasil. E, por fim, a menção alusiva de Alcântara Silveira, que, apesar de não ser substancial, é uma das primeiras citações de Cioran na imprensa brasileira, e um contraponto positivo às opiniões negativas de Daniel Hobbes e Schmidt. Neste próximo vídeo, abordaremos a repercussão do Prêmio Rivarol concedido ao Breviário de Decomposição e daremos continuidade à análise de notas e artigos sobre Cioran na imprensa brasileira desde a década de 1950, apresentando importantes nomes desta geração de comentadores e críticos da obra de Cioran. É digno de nota que a notícia do prêmio concedido ao Récit de Décomposition, o livro de um enigmático escritor romeno expatriado na França, tenha chegado ao Brasil tão rápido, aparecendo logo no dia seguinte ao prêmio, anunciado em 24 de junho de 1950, portanto, em 25 de junho do mesmo ano, no mesmo Correio da Manhã, no qual Augusto Frederico Schmidt havia publicado os 3 textos que compõem a primeira crítica brasileira da obra de Cioran. A breve nota, intitulada Concedido o Prêmio Rivarol, anuncia, cito, foi concedido hoje, em terceiro escrutínio, e unanimemente, a Emílio Cioran, romeno, pelo seu ensaio intitulado Tratado de Decomposição. É de 50 mil francos o total do prêmio. Fim de citação. O Correio da Manhã tornaria a comunicar a entrega do prêmio ao livro de Cioran mais uma vez em 6 de agosto de 1950, desta vez informando os membros do júri e grafando Emile, E-M-I-L-E, em vez de Emílio em português, além do título no original francês, Récit de Décomposition. Outros jornais também noticiariam a entrega do Prêmio Rivarol ao Breviário de Decomposição, livro mal digerido por Augusto Frederico Schmidt, como vimos, seu primeiro crítico brasileiro. Todos eles cariocas, à exceção de um. Além do Correio da Manhã, nota sobre o Prêmio Rivarol, o autor rumeno, Emile, e o Récit, às vezes traduzido como Tratado de Decomposição, aparecem no Diário de Notícias, em 9 de agosto de 1950, e em O Jornal, em 3 de setembro de 1950, e também, feliz exceção, em um jornal do Nordeste, o Diário de Pernambuco, em 19 de novembro de 1950. Além dos jornais, menção seja feita às revistas Cigarra e A Casa, voltadas ao público feminino, que anunciaram nas edições de setembro de 1950 e janeiro de 1951, respectivamente, a entrega do Prêmio Rivarol a Emile Cioran, escritor romeno de Récit de Décomposition. A partir de 1950, portanto, graças ao Breviário de Decomposição, que foi, para a surpresa do seu autor, um sucesso de crítica e de público, vencendo o Rivarol por unanimidade, Cioran se torna um conhecido de críticos, poetas, escritores e leitores brasileiros, tornando-se um nome promissor no horizonte literário parisiense, com sua cultura de prêmios. Pode-se dizer que, desde então, e sobretudo nas 3 ou 4 primeiras décadas a partir de 1950, não há praticamente nenhum ano em que não haja ao menos uma menção a Cioran nos jornais brasileiros, e elas tendem a se tornar cada vez mais especializadas, consistentes, fundadas e menos cheias de erros e equívocos sobre o autor e a sua obra. Após Augusto Frederico Schmidt, os 2 principais interlocutores culturais de Cioran no Brasil são apreciadores do breviário, dir-se-ia simpáticos ao pensamento do autor,
que tiveram a chance de conhecer em momentos e ambientes muito distintos. Trata-se do romancista e cronista paraibano José Lins do Rego e de Stefan Batio, intelectual e jornalista romeno que se estabeleceu no Brasil após a Segunda Guerra, onde teve uma produção jornalística prolífica, antes de mudar-se, ao final de sua vida, para o Havaí, onde viveu até o fim. Batio é ex-aluno de Cioran. Nascido em Brașov, cidade romena em cujo liceu Cioran teve a sua única, efêmera e mal-sucedida experiência docente. Há no Cahiers Lerne Cioran um texto de Batio, uma memória dos anos escolares em que ele evoca a lembrança de Cioran como professor no liceu de Brașov. Um ex-aluno que migrou para o Brasil, onde, acompanhando de longe o périplo literário do seu antigo professor, divulga sua obra, ainda inédita em português, sempre que pode. Diferentemente de José Lins do Rego, Batio é talvez mais importante como divulgador das obras de toda uma constelação de escritores romenos no exílio, entre eles Cioran, do que por dedicar-se especialmente a Cioran em seus textos jornalísticos brasileiros. O primeiro dos textos de Stefan Batio na imprensa brasileira de que temos conhecimento, publicado no Correio da Manhã, data de 27 de setembro de 1950. Ele se intitula A Literatura Romena no Exílio. Trata-se de uma crítica à ditadura comunista na Romênia e um louvor aos intelectuais romenos, dentro e fora do país, que se destacam por sua liberdade de pensamento e por sua resistência ao regime, mesmo correndo o risco de serem perseguidos, presos ou mesmo assassinados. Escreve Batio, cito: "A vida espiritual atrás da cortina de ferro é caracterizada principalmente pela atmosfera sufocante, favorecida pelos dirigentes da literatura soviética. De Moscou ao interior do continente europeu, não há assunto mais interessante que o vulto de Stalin, a quem são dedicados romances, ensaios e poemas, num estilo que lembra as odes e os hinos a Mussolini e a Hitler." Fim de citação. Em seguida, Batio faz um raio-x da situação no seu país atrás da cortina de ferro. Cito: "Calam-se os maiores escritores da Romênia e recusam-se a pôr o seu nome embaixo de trabalhos encomendados. O poeta Tudor Arghezi, que renovou a língua romena, encontra-se velho e doente. Num subúrbio de Bucareste, o filósofo Lucian Blaga, que erigiu o único sistema filosófico válido da Romênia, arrasta uma existência obscura. Outros escritores se viram forçados a procurar a morte, e ainda outros pereceram no cárcere", escreve ele, como, aliás, o exemplo de Mircea Vulcanescu. Mais adiante, o jornalista romeno radicado no Brasil fala dos escritores romenos no exílio, e particularmente de Cioran. Segundo ele, o jovem filósofo, cujo livro Traité de Décomposition ganhou o prêmio Rivarola. Cioran é hoje um dos pensadores mais importantes que vivem na França, e sua obra será traduzida em várias línguas, escreve Batio. Não se trata de nenhuma profecia, mas a verdade é que a previsão de Batio tem se confirmado. O segundo texto de Batio na imprensa brasileira, também no Correio da Manhã, em 22 de julho de 1951, intitula-se Prêmio Silvio Pellico de 1951. Trata-se de um arrazoado sobre o prêmio em questão, no qual o autor, ecoando Daniel Hobbes no texto de 1949 sobre o esplendor da língua francesa, começa dizendo que, cito: "A França é um país que não se pode queixar do número reduzido de prêmios literários." Fim de citação. Trata-se de uma resenha do livro ganhador deste prêmio, Silvio Pellico, cujo autor, também romeno, tem possivelmente algum parentesco com Stefan Batio. Ele se chama Nicolas Batio. O livro de Nicolas Batio, traduzido ao português por Stefan, se intitula Das Masmorras de Ana Pauker às Prisões de Tito. Segundo Stefan Batio, o autor é romeno. Seu nome figura ao lado de outros importantes romenos, dos quais mencionaremos somente Constantin Virgil Gheorghiu e Emil Cioran, já conhecidos no mundo inteiro. Fim de citação. No ano seguinte, Batio publica Ionesco e as Cadeiras, no Correio da Manhã, em 19 de julho de 1952. Um texto muito bem escrito e erudito,
com inúmeras referências a autores romenos e de outras nacionalidades, no qual o jornalista recria a atmosfera cultural de Bucareste do ano de 1934, no auge da jovem geração de Cioran, quando, cito Bátio, centenas e milhares de homens podiam apaixonar-se pelo livro, pela poesia, esperando com impaciência o resultado de um concurso literário. Fim de citação. E cito Bátio um pouco mais. Colunas e páginas inteiras de jornais e revistas ocupavam-se com a vida das ideias, com os planos dos escritores e dos artistas. Naquela época, o mais importante concurso literário era organizado pelas Fundações Reais de Literatura e Arte. No começo de cada ano, de 1933 até 1945, esperava-se o comunicado da comissão julgadora. Em 1934, 3 escritores obtiveram o prêmio para livros de crítica e ensaios. Um deles, Constantin Neuka, vive hoje mergulhado na sombra no país. 2 acham-se no mundo livre, E.M. Cioran e Eugênio Ionesco. Seus nomes são hoje em dia conhecidos no mundo inteiro e especialmente Cioran é afamado por seus 2 livros, tendo os senhores José Lins do Rego e Augusto Frederico Schmidt publicado vários artigos sobre aquele grande escritor romeno. Fim de citação. Em 1954, o Correio da Manhã publicará mais um texto de Bátio. Se intitula Bussoi-Oceano, o poeta e o crítico, a propósito do escritor romeno de língua espanhola, outro romeno no exílio, Alejandro Bussoi-Oceano. Bátio começa declarando o seu orgulho por ter sido o primeiro comentarista que escreveu aqui no Brasil sobre alguns escritores exilados, cuja obra constitui atualmente parte integrante da cultura europeia. Quando as primeiras linhas sobre o dramaturgo Eugênio Ionesco saíam neste mesmo suplemento, não sei se havia meia dúzia de pessoas que captaram a significação da sua peça, As Cadeiras. Fui o primeiro a escrever sobre E.M. Cioran, premiado com o Prix Rivarol, em Paris, cujo livro em tradução alemã acabo de receber do editor Rowohlt de Hamburgo. Como também fui o primeiro a assinalar os trabalhos de invulgar importância de meu grande velho amigo, Mircea Eliade, cujo livro Le Mythe de l'Éternel Retour empolgou certos círculos. E também fui um dos primeiros a transcrever as respostas exclusivas para o Brasil, enviadas especialmente para o Correio da Manhã, pelo autor da 25ª Hora, meu amigo Geórgio, desta vez obedecendo a uma sugestão do poeta Augusto Frederico Schmidt. Fim de citação. Em 18 de dezembro de 1955, o suplemento cultural da Tribuna da Imprensa, também do Rio de Janeiro, dedica toda uma página à cultura de língua romena, apresentando uma amostra do movimento literário romeno odierno, isto é, a literatura que conseguiu escapar da censura do ocupante, impondo-se em vários países como produção de vanguarda. Há um ensaio de Mircea Eliade, intitulado Os Dois Mitos da Espiritualidade Romena. Trata-se das 2 lendas fundadoras da cultura e da mentalidade romenas, a lenda do mestre Manole e a lenda da Mioritza, ou seja, a ovelhinha em português. Há também um conto de Adrian Manio, A Morte Sem Nome. Há um texto de Vintila Oria, intitulado Escritores no Desterro, um texto de Stefan Bátio, intitulado Apontamentos sobre escritores romenos no exílio, e, por fim, uma seleção de 14 aforismos de silogismos da amargura, publicado apenas 3 anos antes. Tanto Oria quanto Bátio citam Cioran em seus textos, como exemplar de destaque dos escritores romenos no exílio. Segundo Bátio, cito, a autêntica literatura romena de hoje vive no exílio, e o autor dos silogismos da amargura é, nas palavras de Bátio, um dos mais extraordinários pensadores da hora presente. Por último, antes de passarmos a José Lins do Rego, Stefan Bátio publicou, em 1959, na Tribuna da Imprensa, um breve texto intitulado Sem Dentes e Sem Sorriso, uma crítica aberta ao regime comunista romeno, que teria realizado, segundo Bátio, o maior expurgo de todos os tempos nas bibliotecas nacionais
eliminando obras de Mircea Eliade, Hilarie Voronka, Constantin Virgil Gheorghiu, Émile Cioran e muitos outros. Fim de citação. O romancista e ensaísta José Lins do Rego esteve na França entre 1951 e 1952, onde teve a oportunidade de conhecer Cioran, de quem se tornaria amigo e com quem manteria contato através de cartas. A Tribuna da Imprensa, de 29 de junho de 1952, apresenta uma entrevista com o escritor brasileiro, recém-chegado da Europa. O entrevistador comenta: "Vi há 2 dias uma crônica sua sobre o nosso velho amigo Cioran." José Lins responde: "Confirmo o que escrevi. Cioran é um homem excepcional. Impressionou-me a sua exterior simplicidade, revestindo um tamanho ímpeto demolidor. Vive exclusivamente para o pensamento. Ele é uma espécie de monge. Vive metido no seu cubículo, sozinho, metido consigo e seus pensamentos. Tenho sempre na ideia esse livro estranho, Récit de décomposition." Fim de citação. No mesmo ano, um texto de José Lins do Rego sobre Cioran, primeiro no Diário de Pernambuco, em 23 de setembro de 1952, e em seguida em O Jornal, do Rio de Janeiro, em 24 de setembro de 1952. O Ácido Cioran, um breve texto de 3 parágrafos, é uma reflexão sobre a vida da arte e o papel do artista a partir de Cioran. Cito: "Vou lendo E.M. Cioran e já vou me identificando com o seu pensamento subversivo, quando ele nos diz que a ilusão moderna afogou o homem nas síncopes do devenir. E assim foi ele perdendo a sua substância." Fim de citação. Após uma reflexão desabusada sobre os caminhos da arte na modernidade, José Lins conclui: "E vai o ácido Cioran roendo com as suas ideias a crosta de muitos dos nossos preconceitos, a fragilidade de tantas convicções que são os nossos chinelos de conforto." Fim de citação. Em 1957, outro texto de José Lins do Rego sobre Cioran, publicado em O Jornal, 25 de maio, e em seguida no Diário do Paraná, 26 de maio. Os Sonhos, uma meditação sobre os males da atividade onírica conturbada, nas palavras de José Lins do Rego, essa surmenage pelos sonhos, que faz um homem devorado pelos sonhos amanhecer como se voltasse de um dia de trabalho exaustivo. Cito José Lins do Rego: "É que fora ele devorado pelos sonhos, autênticos vampiros noturnos que lhe chuparam o sangue." É o que nos diz o crítico Cioran quando nos fala dos sonhos que agem sobre o espírito em proporções angustiantes. Fim de citação. Ainda em 1957, outro texto de José Lins do Rego sobre Cioran, publicado no suplemento cultural da Tribuna da Imprensa. O Vulcão é a Fonte. É uma resenha sobre o recém-lançado volume de textos de Joseph de Maistre, organizado por Cioran e publicado pelas Editions du Rocher. Um importante texto no âmbito da incipiente recepção brasileira de Cioran, por um escritor e intelectual que conheceu Cioran pessoalmente e o compreende. Como José Lins do Rego conta, ele havia acabado de receber um exemplar do livro em questão. Ele apresenta Cioran como um dos mais agudos ensaístas em língua francesa, embora seja de origem rumaica. Mas no seu sistema de ideias se encontra o mais doloroso pessimismo, a profunda mágoa de um homem roubado pelos deuses. Fim de citação. Uma bela e poética descrição que teria agradado Cioran. O escritor e jornalista brasileiro conta que conheceu Cioran em Paris, cito, com o seu triste ar de clérigo de muito orgulho, senhor de sua sabedoria, a compreender que o mundo não daria atenção ao que é profundamente verdadeiro nas suas penetrações na natureza humana. Fim de citação. Lins do Rego discorda de quem acusa Cioran de cinismo. Não é Cioran um cínico, mas um trágico, escreve ele. E é aí que está a sua grandeza. Cioran é um trágico, isto é,
um homem que vê a decomposição geral do homem em suas mais escondidas reservas de sonho. Fim de citação. Antes de um apanhado final da presença de Cioran nos jornais brasileiros durante a década de 1950, um texto de 1957, em homenagem a José Lins do Rego, que havia sido internado em estado grave no dia 17 de junho daquele ano, vítima de uma crise de hepatite. Ele faleceria 3 meses depois, em 12 de setembro. Em 28 de julho, a Tribuna da Imprensa publica Toda a cidade voltada para José Lins do Rego. Neste texto, uma espécie de perfil literário e intelectual do escritor, é mencionado o Vulcão e a Fonte, publicado poucos meses antes, a propósito de Joseph de Maistre, acrescentando-se que Cioran escreveu-lhe a José Lins do Rego, escreveu-lhe uma carta agradecendo pela resenha elogiosa do livro. Eis a tradução da carta de Cioran. Cito: Stefan Bátio proporcionou-me o grande prazer de enviar-me o artigo que você consagrou ao meu Joseph de Maistre. Li-o com maior interesse e agradeço todas as boas palavras com que me distinguiu. Não as mereço, porém elas me envaidecem, pois vêm de você e é sempre agradável a gente ser alvo de um julgamento generoso. E meu prefácio e minha seleção foram recebidos aqui com muitas reservas, senão hostilidade. Mas que importa a opinião dos parisienses? Aprendi a desconfiar dela, e isto é o primeiro grau da sabedoria para quem quer que viva aqui. Quando pensa vir? Eu ficaria infinitamente feliz em revê-lo e poderemos zombar juntos de todos os países e de todos os continentes. Falo muitas vezes de você com os nossos caros Worms, e desejamos todos que você possa fazer em breve uma viagem por esta inominável Europa. Fim de citação. Há muitas outras menções a Cioran nos jornais brasileiros na década de 1950, além dos textos de Schmidt, Bátio e Lins do Rego. Em 1951, a Tribuna da Imprensa publicará trechos do Précis de Décomposition, intitulados pelo tradutor, que é provavelmente autor da biografia de Cioran, que acompanha essa tradução, e que assina simplesmente T das L, sigla. O título da tradução é 5 minutos com o espírito de Cioran. São trechos do Précis de Décomposition. Em 1954, um ensaio de Cioran, publicado na Nouvelle Revue Française, e que tem como alvo implícito Maurice Blanchot, repercute por aqui. Uma notinha anônima no Correio da Manhã, de 1º de janeiro de 1954, com uma breve citação do texto em questão de Cioran, intitulado La fin du roman, O Fim do Romance, e que fará parte do 3º livro francês de Cioran, La tentation d'exister, A Tentação de Existir, resume o texto de Cioran como, cito, um processo de acusação ao romance contemporâneo, gênero que submergiu e comprometeu a literatura. Fim de citação. Na verdade, continua a citação, trata-se de um inteligente, ácido e por vezes injusto ensaio que vale a pena ler. Fim de citação. É possível que o autor desta nota seja o crítico literário e historiador curitibano Temístocles Linhares, a julgar pelo texto publicado no Suplemento Cultural do Estado de São Paulo, em 12 de abril de 1958, intitulado, em forma interrogativa, Fim do Romance, e republicado no Diário de Notícias, de 18 de maio de 1958. Por fim, ainda na década de 1950, um importantíssimo texto a propósito de Cioran e extremamente negativo, no qual se associa ao autor do Précis de Décomposition a fórmula que dá título ao texto, O Desespero como Mercadoria, publicado na Tribuna da Imprensa em 19 e 20 de julho de 1952. O autor, o intelectual francês Pierre-Henri Simon, engrossa o coro de Daniel Hobbes e Augusto Frederico Schmidt, tecendo uma impiedosa crítica que, décadas mais tarde,
será praticamente a mesma feita a Cioran, na New Yorker, por George Steiner. Simon contrasta o otimismo triunfalista do século XIX ao pessimismo desenganado e melancólico do século XX e de Cioran também. As novas gerações, afirma ele, têm o paladar duro, acrescentando que nós assistimos ao triunfo literário de Jó, mas entre tantos jobianos não existiriam farsantes? Se interroga Simon. A pergunta é a deixa para revelar de maneira imprevista, no parágrafo seguinte, aonde Pierre-Henri Simon quer chegar, e quem, no caso, é o farsante de Jó, com seu desespero como mercadoria. E.M. Cioran. Costurando aforismos e trechos dispersos dos livros de Cioran, até este momento apenas o Breviário e os Silogismos da Amargura, de modo a montar uma figura patética, Simon se queixa de que o autor romeno exercita-se nesta brincadeira macabra, fazendo frases que, a bem dizer, são construídas com maestria, cunhada em forma de máximas, com imagens brilhantes e exatas. Ele conclui que Cioran, que não crê em nada, que crê que não crê em nada, crê certamente na literatura, e especialmente na sua, e graças a Deus, pois esta futilidade talvez sirva para contrabalançar sua angústia e salvá-lo da vala comum. Fim de citação. Simon deixa clara a sua impaciência com, cito suas palavras, com o tilintar de fórmulas soantes, tecnicamente bem feitas, mas que não dizem nada de valor. E ele cita Cioran. Todo problema, escreve, por exemplo, o nosso Jó romeno, pois este terrível desprezador dos valores do Ocidente descobriu-os na sua cultura e não no seu sangue, todo problema profana um mistério. E, por sua vez, o problema é profanado pela solução. Vale a pena citar Pierre-Henri Simon extensivamente, até porque o texto é muito bem escrito. Nunca se terminaria de citar frases que ressoam muito, mas que nada quebram. Já no Précis de Décomposition, M. Sioran nos propõe esta poderosa definição do homem. Um gorila que, ao perder os pelos, os substituiu por ideias. Hoje, aprendemos que o homem é uma alma num escarro, que a metafísica e a poesia são impertinências de um piolho. Deus não recebe um tratamento melhor. É o fracassado dos altos, o último dos importunos. E nem mesmo vale a pena dar-se ao trabalho de desfazer-se de Deus para cair em si. Porque de que vale esta substituição de cadáveres? Toda esta retórica do nada, todo este cinismo forçado, carece de densidade. Deixamos a 100 léguas da gravidade de Camus, da intensidade de Moreau, da cultura de Sartre. Ferro pintado de zarcão é, na verdade, ferro vermelho, mas este não queima. Tais são os silogismos desesperados de Cioran. Quanto ao seu ceticismo, é de um tal parti-pris que não chega a ser dramático. Que pensar de um espírito que afirma: nada estanca minha sede de dúvidas. Tivera eu bastão de Moisés para fazê-las jorrar do próprio rochedo. É uma citação dos Silogismos da Amargura. E continua Simon: um espírito bem formado pode ter dúvidas, mas nunca aspira a tê-las. E tem pelo menos uma certeza, de que tudo não é incerto. Razão pela qual o ato de pensar encontra sua dificuldade, sua utilidade e sua grandeza. Fim de citação. Como podemos ver, a recepção brasileira da obra de Cioran remonta muito antes das primeiras traduções, a partir da década de 1980, ao final da década, por José Tomás Brum. Já no primeiro semestre de 1949, há uma parcimoniosa e depreciativa menção de Daniel Hobbes ao primeiro livro de Cioran em francês, o Précis de Décomposition, que nem havia sido publicado e nem recebido ainda o prêmio Rivarol. Aliás, é graças a este prêmio que Cioran despontará para o mundo e que ele entrará no radar dos jornalistas, escritores, artistas e intelectuais brasileiros, pró ou contra, apreciadores ou depreciadores.
O primeiro grande comentador de Cioran no Brasil, o primeiro grande crítico, que se dispõe a debater as ideias do autor romeno, é Augusto Frederico Schmidt. Seu artigo, Tédio e Decomposição, de 1950, é um marco inaugural na recepção e crítica brasileiras da obra de Cioran. Mas são José Lins do Rego e Stefan Batio que acolherão positivamente Cioran, visto por eles como um pensador sério e um filósofo de peso, não como um mero cínico, na ambiguidade entre o sentido moderno, vulgar, e o antigo, filosófico, do termo cínico, né? Mas como um pensador de uma lucidez trágica, um pensador que denuncia as ilusões vitais do homem moderno, esse espectro automatizado, apressado e agitado, sem tempo para adoecer e para morrer, e que, no entanto, vive doente, sem sabê-lo, com uma angústia inconsciente, latente, reprimida, morrendo de seus remédios e não só de suas doenças. Cito Cioran: ser moderno é remendar no incurável. Como ele escreve em Silogismos da Amargura. Um aforismo, aliás, bastante caro a outro importante romeno do exílio, Ionesco, que faz questão de citá-lo numa entrevista publicada futuramente em um jornal brasileiro. Ao mesmo tempo em que agrada gregos e troianos, Cioran é um escritor abusado e desabusado, sumamente irreverente e de uma subversão luciferina do tipo ame ou odeie. O que se verifica hoje não é diferente de quando Cioran começou a ficar conhecido na França e no mundo, e particularmente no Brasil, como um premiado escritor romeno de língua francesa. A crítica demolidora de Pierre-Henri Simon antecipa a de George Steiner, 3 décadas mais tarde, e a de outros que veem Cioran simplesmente como um cínico, hipócrita, farsante, e o seu pensamento como um desespero de mercadoria. Enfim, a julgar pelas intervenções de Daniel Hobbes, Augusto Frederico Schmidt e Pierre-Henri Simon, por mais que os jornais brasileiros da década de 1950 estejam repletos de menções e referências a Cioran, debutando em língua francesa, né? Pode-se dizer que a crítica brasileira, em grande medida, não foi, inicialmente, nem um pouco favorável a Cioran.